Bom, antes de passar para o Silvio, deixa eu trazer aqui um quadro que eu sei que a nossa audiência gosta muito, nosso momento Internet Não Perdoa, em Oeste Sem Filtro. A gente exibe um vídeo que tem circulado nas redes sociais que mostra uma entrevista na qual o ministro Alexandre de Moraes, do passado, contradiz o Alexandre de Moraes do presente. A fala ocorreu numa entrevista ao comentarista Marco Antônio Villa em janeiro de 2020. E, na ocasião, o ministro do Supremo disse que a Constituição não permite a censura. Liberdade de expressão e responsabilidade. Então, você quer publicar uma biografia não autorizada? Você pode publicar. Não pode ser censurada. Se você extrapolou, ofendeu, há uma indenização. Responsabilidade. Não se pode censurar. Só que você deve ter responsabilidade, como em qualquer lugar do mundo. Não há país, e eu não sou americanófilo, mas em relação às liberdades públicas, a fortaleza das instituições, os Estados Unidos realmente nos dão um exemplo. Não há país onde a liberdade de expressão seja tão ampla quanto nos Estados Unidos. Lá, inclusive, diferentemente da Europa continental, do Brasil, até o discurso de ódio é permitido. Partidos neonazistas, publicações, onde há uma restrição de discurso de ódio na Europa, no Brasil. Mas se alguém publica o que quer, fala o que quer, edita o que quer, só que quando errou, quando ofendeu dolosamente alguém, acaba sendo condenado a indenizações milionárias. Não se censura, mas se responsabiliza. Isso a Constituição autoriza. O que a Constituição não autoriza é, previamente, você impedir o acesso. O acesso ao público, como foi nesse caso em que o juiz de execuções tinha proibido a publicação do livro porque teria alguns dados da execução, ou seja, ele censurou previamente. O que o Brasil veda é a censura prévia. Censurou previamente. Agora está autorizado. Parece até que foi lançado, não sei. E geralmente censura prévia é a maior publicidade que existe. Porque às vezes um livro, um filme, um artigo passariam despercebido, com a censura ganha uma publicidade gratuita gigantesca. Agora, se se comprovar que para ter aquelas informações o autor do livro praticou algum ilícito, ele vai ser responsabilizado pelo ilícito. Você não censura a obra, você responsabiliza o ilícito. E nesse aspecto, me parece que o Supremo Tribunal Federal, desde 88 para agora e em recentes decisões, tem sido muito firme em proibir qualquer censura prévia. Vem sendo muito firme em garantir a liberdade de expressão. Eu mesmo fui relator e declaramos inconstitucional da legislação eleitoral que proibia, no período eleitoral, sátiras e programas humorísticos contra candidatos. Eu recebi vários atores tal, que até me perguntavam, mas se nós não formos fazer em período eleitoral, qual a graça de fazer fora do período eleitoral? Então, obviamente, a sátira, a crítica, a opinião desfavorável, isso faz parte da liberdade de expressão. Nós não podemos querer uma liberdade de expressão só com aquilo que nós concordamos. É diferente, eu volto a insistir, a ausência de responsabilidade após o exercício da sua liberdade de expressão. Então, liberdade de expressão com responsabilidade. Quem se excedeu vai responder por isso. Tá, então, Silvio, entrevista que foi concedida ao canal do Marco Antônio Villa em janeiro de 2020, o mesmo ministro que bloqueou a Rede X aqui no Brasil por 40 dias, impediu aí que 40 milhões de brasileiros tivessem acesso à rede social. O tempo fez muito mal para ele, repare até no semblante, na forma como ele se comunica, na forma como ele concede essa entrevista, estava muito mais leve, né? Tinha recém-chegado à corte, já tínhamos a abertura do inquérito 4781, mas em janeiro de 2020, portanto, pré-período da pandemia, né? Portanto, pré o fechamento e toda a crise mundial, ou seja, antes do projeto de tentar governar o Brasil à força, que foi construído na ideia de que o Supremo Tribunal Federal governaria junto com o PT, na figura do presidente Lula, reabilitado politicamente para voltar às urnas, e da maioria dos veículos de comunicação, mas falo evidentemente da Rede Globo. Portanto, antes desse projeto de poder. Então, essa fala dele mostra como pensava um ministro antes de ser convocado para uma missão. Essa é a leitura que eu faço. Quando o ministro Gilmar Mendes diz nesta entrevista, aliás, o que eles falam publicamente, teria de ser muito inocente quem acreditasse que o que eles dizem publicamente reflete o que acontece de verdade dentro do STF.
Não é verdade. O clima não é ameno, o clima não é confortável e eles não estão tão unidos assim. A própria jornalista da Folha de São Paulo, Mônica Bergamo, que nós sabemos que tem interlocução com os ministros do STF, com a esquerda, nós conhecemos a coluna dela, trouxe a informação que ontem circulou. O portal UOL, ontem à noite, posso recuperar a imagem depois da minha fala e encaminho para vocês. Não sei se mandei, inclusive, já essa imagem, Paula, mas o portal UOL ontem era irreconhecível, a manchete e as demais submanchetes. Hoje pela manhã, o Lauro Jardim, do jornal O Globo, colunista, publicou a informação de que Gilmar Mendes e Luiz Roberto Barroso não estavam participando de decisões do STF relacionadas aos inquéritos de Alexandre de Moraes, que eles estavam sendo informados pela imprensa, ou depois do despacho do Alexandre. As notas oficiais também falam muito. O jantar de desagravo, esse print eu preparei ontem à noite, mandei, porque isso é o print do portal UOL. Vejam, o portal UOL ontem à noite. Então, alguém acha que aquilo que o Gilmar Mendes está falando no microfone reflete a realidade do que está acontecendo no STF, do que está acontecendo em Brasília hoje? Não. A corda está esticada demais. Outro ponto, o ministro Gilmar Mendes fala que o Alexandre de Moraes impediu um pântano institucional no Brasil. Mas o que é que está acontecendo hoje no Brasil? Nós estamos mergulhados num pântano institucional. Um Congresso Nacional completamente em clima de fervura política, impedindo votações, um Palácio do Planalto isolado do Legislativo, sem base, os partidos desembarcando, União Brasil, PP. Nós acompanhamos tudo isso semanalmente, mas agora, nesta semana, esses partidos estão se descolando do governo. Um presidente da República que usa uma vestimenta chavista ou comunista, chinesa, e diz que a pretensão dele é encerrar o mandato tentando implantar o socialismo no Brasil, completamente senil. E isso não é um pântano institucional. O governo não tem voto para passar um projeto de lei hoje. Nada. A questão da tabela do imposto de renda talvez não vá passar, está comprometido. Então, isso não é um pântano institucional. O direito foi completamente, o Estado Democrático de Direito abandonado, o ordenamento jurídico pisoteado, a Constituição não vale mais nada. E ele vem falar em pântano institucional com o governo Bolsonaro? Não. Então, eu acho que o brasileiro já entendeu o que está acontecendo e o brasileiro acordou. 3 de agosto foi a maior demonstração disso. O Brasil foi às ruas para chamar a classe política para as ruas. É o Brasil que não aguenta mais, é o brasileiro pagador de impostos que saiu em defesa do Brasil. O Gilmar Mendes, o que ele fala não é o que acontece.